Vamos falar de economia. Nesta manhã, Vera Andreazzi Maddu, o ministro do Trabalho divulgou dados, o Ministério do Trabalho divulgou dados importantes sobre a retomada do crescimento econômico aqui do Brasil, se é que isso de fato vem acontecendo. De acordo com o CAGED, o país abriu 59.856 vagas de emprego formal no mês de abril. Mas quem vai analisar essa questão e trazer alguns pontos aqui para a gente debater é a comentarista Denise Campos de Toledo. Vai lá, Denise. Olá, pessoal. Está sendo uma semana boa de indicadores econômicos e boa também para o governo, que sempre comemora esses dados. Agora, em relação ao mercado de trabalho, é o segundo dado positivo deste ano, dado do CAGED de contratação com carteira assinada. O primeiro tinha sido em fevereiro e agora foi o melhor resultado para o mês de abril desde 2014, o que mostra que não é só impacto de sazonalidade, porque nessa época sempre há mais contratações em função da safra agrícola, mas nós tivemos aumento das contratações em quase todos os setores, exceção do setor da construção, que ainda está com uma dificuldade maior em mostrar alguma reativação. Agora, em relação a outros dados, nós tivemos também o IBCBR, do Banco Central, sinalizando que podemos ter tido o primeiro trimestre deste ano com uma variação positiva, o que marcaria o fim da recessão. E o mercado financeiro está todo animado com a possibilidade de o governo conseguir a aprovação da reforma da Previdência, diante de todas as negociações e concessões políticas que vem fazendo, e isso cria um ambiente, inclusive, para uma queda mais acentuada do dólar. O dólar já está rodando abaixo dos R$ 3,10. Se o governo avançar nesse sentido, ele pode chegar até a um nível inferior ao dos R$ 3,00, principalmente com a aprovação da reforma da Previdência. E mais uma questão, mercado de trabalho, de acordo com a teoria econômica, é o último a reagir. Se o mercado de trabalho começa a apresentar dados mais positivos, pode ser a sinalização de uma reação um pouco melhor da atividade econômica. Agora, vocês acreditam que todo esse ambiente, se confirmadas essas sinalizações, poderão garantir a Michel Temer mais popularidade? Será, Marcelo Madureira? Começo esse tema com você. Olha, eu acho o seguinte, eu acho que isso é tudo, como se diz, é suspiro de pré-defunto. Quer dizer, a situação da economia brasileira, ela não vai mudar enquanto você não fizer um ajuste forte do setor público. Eu explico por quê. O déficit público, a parte principal dele vem justamente dos gastos do setor público, que são absolutamente extravagantes e derivam principalmente do custeio da folha salarial, de pensões e aposentadorias, cerca de 95%. Esse déficit público ele é financiado através dos depósitos, feitos na rede bancária, que por sua vez empresta ao governo para que ele possa honrar os seus compromissos, e isso é a taxa de juros bastante elevada, a mais alta do mundo. Esse é o ciclo. Enquanto você continuar com esse ciclo vicioso da economia brasileira, ou seja, diminuir fortemente o setor público, dar a ele mais eficiência, porque, por outro lado, a carga tributária, o que o brasileiro paga de imposto é uma coisa de dinamarquês, de sueco, e tem serviços de morador de Moçambique, ou do Brasil mesmo, que isso aqui está uma porcaria. Ou seja, eu não vejo como você possa retomar um processo de crescimento sustentável se você não fizer um forte ajuste do setor público. O setor privado já o fez e vem fazendo sempre que necessário. Aliás, enquanto empreendedor, empresário do setor privado, eu digo, pessoal, eu falo em nome da minha classe, a gente já não aguenta mais cortar. E cada vez que a gente corta, a gente perde qualidade de serviço, a gente perde competitividade, a gente perde a capacidade de responder ao mercado. Isso é muito danoso. Então, essas notícias aí, elas só enganam o Zé Mané. Não é nem para inglês ver. Qualquer pessoa que entenda o mínimo de economia percebe isso, que enquanto você não fizer uma reforma fiscal, principalmente, mudar a nossa estrutura de impostos e principalmente fazer uma reforma do aparelho de Estado, não tem como a economia começar a melhorar. Isso porque eu não falei da estabilidade política, já falei antes, mas já falei demais também. Chega. E você, Andreazzi, você acha aí que tem uma... Estou vendo que você está concordando aí com o que o Maddu tá dizendo, mas você vê alguma sinalização de recuperação, pelo menos nesses índices, ou de fato é um suspiro aí, como disse o Maddu?
queria parabenizar o Marcelo Madureira por essa brilhante exposição. Brilhante exposição. É uma aula sucinta, muito boa. E depois dessa fala dele e da introdução da Denise, a quem eu agradeço pela participação no programa, eu tenho pouquíssimo a acrescentar, senão o seguinte: com esses cerca de 60 mil empregos formais criados em abril, considerando os meses até aqui, portanto janeiro, fevereiro, março e abril, no final das contas nós estamos no zero, tá? Isso é que é importante até aqui. Significa que nós conseguimos algo como uma estabilidade. Paramos de perder empregos, mas o aumento real é muito pequeno. Eu fui fazer uma conta, algo como 500, não são 500 mil não, 500 empregos criados, novos empregos criados formais em 2017. Então, novos, paramos de cair, mas o avanço é pequeno. Ô Vera, e você? Andréasa, só juntando o que você está falando, o que são 60 mil empregos perto de 14 milhões de pessoas desempregadas? Zero. E você, Vera? É isso. Peanuts. Eu estava até conversando com a Denise antes do programa para tentar entender essa montanha-russa que está havendo nos números, porque fevereiro tinha tido uma alta, aí março teve uma queda de emprego e agora uma alta de novo, que essa é a primeira que ela diz que dá para você ver algum crescimento além do que seria normal da sazonalidade, porque agora é um mês de grande emprego na safra agrícola. Isso, exato. Então tem algum crescimento nos serviços, pelo que ela me explicou, e aí dá para se falar numa melhora, mas é preciso esperar que isso volte a acontecer por 2 ou 3 meses para se falar numa tendência, né? Mas você veja que o governo, no afã de dar boas notícias, Patrick, antecipou esse anúncio, coisa que já tinha feito lá atrás em fevereiro, quando, de uma forma bastante exótica, o próprio Temer anunciou os números do emprego. Aí em março caiu, o Temer sumiu, se recolheu e eles anunciaram num horário bem lá no fim de tarde, bem escondidinho e tal. Agora anunciaram de manhã para a notícia repercutir o dia inteiro. Então é um governo que está dando mais atenção para a comunicação e tentando reverter a má imagem, as más notícias, etc. Vera, né? Oi. A Denise falou sobre sazonalidade. É importante também lembrar que em abril, desses 60 mil, algo entre 12 e 15 mil empregos formais foram gerados por motivo de safra agrícola, de estação agrícola. Isso, foi o que eu falei. Então, você vê que, enfim, são bons sinais, mas como você mesmo disse, sem um trimestre de crescimento nessa base, o indicativo real é muito pequeno. Bom, de qualquer maneira, ela trouxe também um outro dado que é meio preliminar também, mas que é o índice, o IBCBR, né, que mexe, que aponta os movimentos nas estradas, enfim, isso de certa forma dá uma pequena aceleração, mas de fato acho que a gente precisa ainda aguardar, né, como disse a Vera, os próximos meses para ver se de fato algo mudou. Agora, hoje o pessoal, vamos falar um pouquinho sobre, de certa forma, isso também tem relação com os dados econômicos, o que é a reforma, né, a expectativa das reformas. O presidente Michel Temer concordou em permitir descontos nas multas e nos juros no programa de regularização tributária, conhecido como o novo Refis, né, que regulamenta as dívidas de empresas com o fisco. Ele também assinou medida provisória que permite o parcelamento da dívida dos municípios e dos estados com o INSS em até 200 meses, com redução de juros de até 80%. De certa forma, vai agradar muita gente, mas ele vai cedendo, né, o Vera? Mas... Esse Refis virou uma espécie de programa permanente, né? Poderia perder esse caráter aí provisório que ele tem, que eles ficam dando a cada vez que reabrem esse negócio. Podia ser programa permanente de regularização tributária. Vira um regime permanente de regularização tributária ali, e o governo fica quites com esse pessoal todo, aí inclui todo mundo e seu pai ali, porque é uma vergonha, né? A gente está vendo agora várias investigações abertas, justamente porque esse Refis foi moeda de troca em troca de propina. É isso que está se investigando nas Zelotes, para setores como automobilístico, vários outros setores, construção civil, frigoríficos, e agora o que se faz? Se abre de novo o tal do Refis e põe todo mundo para dentro de novo, abre o prazo, 200 meses, juros lá no pé. Então, não é sério isso, gente. Sob a justificativa de você corrigir a Previdência, que é algo necessário e que
está começando a ter uma conscientização da sociedade para que é necessário, você faz uma esculhambação do outro lado. Então você mostra que você não é um país sério, que você quer fazer um discurso moralizante e estruturante de um lado, fazendo a mesma esculhambação do outro. Então isso aí é altamente incongruente, altamente regressivo. Você vê que o Brasil é o país do eterno retorno às velhas práticas, eterno retorno ao compadrio, ao patrimonialismo, a esse capitalismo de Estado, em que o Estado resolve para todo mundo, em troca de uns poucos votos. Então, eu já quase me sinto desanimada de defender a reforma da Previdência, que virou um grande puxadão, em que todo mundo tem exceções, e para ser negociada virou um grande balcão de troca no Congresso. Então, eu já não sei mais do que se trata. Vai, Madu. Olha só, eu sou um pequeno empresário brasileiro, um empreendedor brasileiro. Eu inventei, 15 empregos diretos, de que muito me orgulho, e mais outro tanto de empregos indiretos. Eu faço uma ginástica danada para pagar os impostos da minha empresa em dia. As pessoas sabem do que eu estou falando. É uma ginástica danada, perco noites de sono. E aí eu me sinto uma espécie de idiota, porque para mim não pinta nenhum refis. Eu pago os meus impostos em dia e eu sou penalizado por isso, né? A cada vez que eu pago uma guia de imposto em dia para não ser multado, porque se vem o fiscal aqui, vai me quebrar a perna, né? São 15 menos empregos diretos e mais outro tanto indiretos que o Brasil vai perder. Mas me quebra a minha perna. Eu não entendo, entendeu? Aí você começa faz concessões para esses grandes setores, né? Setores com um poder econômico extraordinário, capacidade de eleger parlamentares e tal, e você vai deformando a reforma da Previdência, que é absolutamente necessária, né? E vira uma coisa que não vai servir para nada. Cria uma falsa expectativa até para nós, porque eu quero que a economia melhore, porque a economia melhorando, eu vou melhorar os meus negócios, eu vou contratar mais gente, eu vou produzir mais, né? Eu quero ajudar o PIB crescer do Brasil. Esse é um testemunho que eu estou dando aqui, eu estou quase chorando, porque aí para mim não tem refis. Eu vou parar de pagar imposto? Não vou, porque no dia seguinte vai entrar um fiscal aqui e vai me quebrar minha perna. Vai você, André Azar. Tem que chorar. Não tem crise no mercado editorial, não, né? Você está rindo? Não. Você está rindo? Eu tô com vontade de chorar. Claro você com vontade de chorar, eu rindo, né? Vai, André Azar. Claro que tem. A crise é terrível no mercado editorial. Nós estamos tentando sair dela já há algo como 3 anos. Sobre o refis, a Vera falou... Bom, esse refis é o sonho, é o sonho do Henrique Meirelles, né? Um projeto da equipe econômica para captar fundos, né? Vai fazer uma espécie de grande anistia, mais uma, é uma prática permanente para trazer dinheiro para dentro, certo? E em condições as mais bizarras. A margem de negociação desejada pelo Ministério da Fazenda é muito pequena, só que nesse troca-troca ela vai sendo alargada e realmente é um paraíso para o empresário devedor. É quase um estímulo à dívida, para que o sujeito se endivide, porque sabe que lá na frente haverá um programa de anistia. A Vera falou em particular sobre as investigações de corrupção relativas ao refis. Para dar nome aos bois, nós falamos ontem aqui nesse programa sobre a entrevista do Guido Mantega. A Folha, nessa entrevista está lá, é tratado a denúncia de que se jogou com o refis, que era interesse de quem? Do Marcelo Odebrecht, da Odebrecht. E a denúncia do Lula de hoje sobre isso. Lula, Erenice Guerra, Gilberto Carvalho. É refis também. É isso. Então nós estamos vendo, do ponto de vista político, para que serve também esse refis. E aí vamos falar sobre a reforma da Previdência, que motiva tudo isso, né? Eu tenho falado disso aqui há meses, eu e meus colegas. É uma sucessão tão grande de puxadinhos, que resultou nesse puxadão que a Vera diz, que já não existe mais reforma. É apenas uma matéria de natureza política. É algo vital para a sobrevivência política do governo Temer, mas prática para a economia é algo que o próximo governo vai ter que fazer de novo. É um pequeno ajuste essa reforma da Previdência. Tudo que ela tinha de importante foi cedido.